O cântico anterior, Daniel, bota o cântico antes do Eu Te Amo, por favor, a parte do coro, só para vocês entenderem por que eu pedi este cântico agora, para os irmãos cantarem. E não sei se eu que sou sensível demais ou chorão demais, ou se já me acostumei com as coisas que Deus tem para fazer comigo e eu fico extremamente emocionado. Volta um pouquinho. Não é esse cântico não, varão. O cântico anterior a este, do Ama ao Senhor. Cadê o galego? Cara, galego, lá no piano, vai o coro, varão. Cadê o Davi? Davi foi no box. Bota o coro aí, varão. Isso, Lucas, fica aí. Eu sei que você está apressado para o Enem, acordou hoje. Pai, o Enem. Viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui. Como é difícil romper com a barreira do mundo. É extremamente difícil. Primeiro porque nós estamos inseridos 24 horas nesse negócio chamado mundo. Tem um livro, Fé e Razão, que diz que a falta da percepção humana em relação ao mundo gera uma falsa visão do mundo. Por nós não conhecermos. Toca, amado irmão. É isso. Daqui a pouco elas vão cantar o coro comigo. Eu só estou explicando aqui o que aconteceu. Se liga na coisa, varãozinho. E aí, por nós não conhecermos com profundidade o mundo, o que acontece, as coisas, nós temos uma falsa visão. Achamos que não é exatamente o que está fazendo ou o que está acontecendo. Platão diz que se eu enxergo um objeto e ele é, em algum momento ele pode não ser. É quando começa a ideia da relatividade. Pastor, eu quero entender isso. A primeira barreira que nós temos que vencer no mundo somos nós mesmos. Há pouco tive a oportunidade de conversar com a irmã e falei assim, olha, eu vou operar e daqui a pouco, 6 meses, eu vou estar correndo 3 quilômetros e depois 5 quilômetros, porque em dezembro de 2025 eu vou com o pastor Luiz na São Silvestre. Ah lá, já mandou o dedão. Nós estamos para fazer isso um tempão, cara. Mas eu tenho que romper comigo. Ir ao médico, fazer a cirurgia, ter uma boa recuperação, começar a treinar, fazer musculação, começar a andar, depois pegar um fisiologista para me ajudar a fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que me preparar para algo grande. Mas você tem que romper com você. Você precisa romper com você. Tem um cântico que diz assim, rompendo em fé, né? Cada dia que eu penso que eu preciso desafiar mais a mim mesmo, eu então preciso da fé. E os domingos de manhã é o domingo que a gente alimenta a nossa fé. Isso tem que ser visível. Eu preciso ter a alegria de estar aqui. Porque aqui nós alimentamos a nossa fé. Aquilo que nós acreditamos. Aqui não pode ser a extensão dos problemas diários da minha semana. Eu tenho problema no trabalho, na escola, na família, na saúde, na minha vida financeira e agora na minha vida religiosa. Preciso romper. Voar com o Pai é fé. Nas asas da fé. E ser revestido, e aí mexeu comigo. Espero que o Senhor fale ao teu coração. Para você ser revestido de glória, você não tem que ser perfeito. Mas você tem que se humilhar para ter o direito de ter o perdão de Deus pelas suas imperfeições.
Você tem que ter capacidade de pedir perdão a Deus. A glória está lá. E pode estar aí. Mas se não houver disposição para pedir perdão, não tem glória. Não tem exaltação sem humilhação. E a humilhação, ela é boa. Ser humilhado não é bom. Mas a humilhação, esse espírito de você dizer para o Senhor, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou grande, eu sou falho, eu pequei. Isso é tão importante que Jesus viu duas pessoas orando num lugar e ele sentiu a humilhação de um e a soberba do outro. A arrogância do outro. E fez a pergunta aos seus discípulos: quem que vocês acham que o meu Pai vai ouvir? Parafraseando, quem que vocês acham que o Senhor está ouvindo essa manhã? Quem está cantando? Quem está falando? Ou os que estão de coração se humilhando? Os que estão dispostos a pedir perdão. Os que estão dispostos a perdoar. Os que estão dispostos a perdoar 70 vezes 7. E aí acabou o cântico. Agora o próximo cântico, Daniel. Eu lembrei que ele, o quê? Nós cantamos. Ele me ama. Por isso que eu pedi para cantar o outro cântico. Ele me ama. Quando você levantar amanhã, lembra que ainda que o teu pai, a tua mãe, teu esposo, a sua esposa, teus filhos, seu patrão, seus governantes, não te amem. Deus ama você. Ainda que ninguém me amasse. E olha que eu tenho muita gente que me ama. Eu tenho muitas pessoas que me amam. Muitas. Talvez esta seja a minha maior razão de viver. Eu levantar e saber que tem pessoas que me amam. E se eu esquecer disso, coisa que eles não deixam, essas pessoas não deixam eu esquecer disso. De uma forma ou de outra, estou sempre sendo lembrado. Pastor, eu te amo. Eu posso, com muita alegria, dizer que Deus me ama. Essa talvez seja uma das razões do diabo não desistir da igreja. Que com todo o amor que Deus tem, o diabo está eternamente separado do amor de Deus. E o inferno e os seus anjos um dia também ficarão eternamente separados do amor de Deus. Eu não quero ficar separado do amor de Deus. Não é a tribulação, não é o sofrimento, não é a altura da minha tristeza ou a profundidade da minha angústia que poderá me separar do amor de Deus. Feche os seus olhos. Rompa com a barreira que você tem, meu irmão. Ontem eu vi uma menina na Maranata de Campo Grande pregar sobre (70) atitudes de um avivalista.
Ela falou sobre 5 pontos. Mas um chama-me a atenção. Não podemos fazer nada pelo fim. Temos que começar. Você não pode chegar aqui pensando que acabou. Quando você chegar aqui, começa uma nova semana. Começa um novo dia. Renove a sua esperança nesse Deus que te ama. Renove a sua esperança nesta manhã em nome de Jesus. Pai, muito obrigado a Deus. Porque o Senhor tem nos olhado de uma maneira tão pessoal. Que ainda que haja algum problema em mim, ainda que o Senhor identifique muitos erros em mim, ainda que o Senhor consiga enxergar todo o meu pecado, ainda assim o Senhor me ama. E nós estamos adorando ao Senhor por isso. Porque o Senhor nos ama. E agora continue falando aos nossos corações. Porque há mais de 4.000 anos atrás, o Senhor provou o seu amor com Noé. E queremos estabelecer, Senhor Deus, esse momento de relação, daquele momento tão ímpar da humanidade, onde Noé e a sua família foi alcançada pelo teu eterno amor. Nos faça aprender nesta manhã sobre isso. Use o teu Espírito Santo para nos dar entendimento claro da tua versão, a versão da tua vontade, não do nosso querer, mas do teu querer, em nome de Jesus. Amém. Fica aí. Já ia levantar, eu sabia. Gênesis 6, 5 a 13. Gênesis 6, de 5 a 13. Estou falando sobre a arca e como prometi, no primeiro momento, a arca que simbolizava, quais são as referências disso, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 6. E eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu tenho condições de ver o meu sermão da semana passada, só para eu não esquecer de falar coisas importantes que eu acho consideradas ligadas ao que eu quero falar hoje. Então eu disse que Deus tinha uma geração que ele encontrou um motivo para destruir essa geração. E de repente nós chegamos a algumas conclusões, dentre elas que essa geração de hoje ainda é pior do que a geração do tempo de Noé. Não vamos ressaltar a que título de referência fizemos, mas a falta do amor tem se multiplicado, a falta de interesse dessa geração em Deus, o afastamento das pessoas de Deus. Deus foi colocado em outro plano, a não ser o religioso. Não fiquem envergonhados se na próximas semanas os senhores verem das 15 escolas de samba, 14 vão falar contra Deus e uma vai falar do diabo claramente. Já está na notícia que os próximos sambas enredos, todos vão exaltar o capeta, porque é dele. Então a gente não tem que ficar assustado com isso. Ah, vai botar Jesus pendurado de cabeça para baixo. Isso é deles. Isso é eles que têm que promover isso mesmo. Nós só precisamos estar atentos a isso, porque isso significa o final. Somente isso. Não há nada que me traga estranheza. Tá certo? Então, para nós entendermos que essa geração é pior do que a geração de Noé. Chegamos também à conclusão que Deus tem outro plano. No tempo da geração de Noé, foi a arca. E aí eu resolvi falar sobre alguns pontos da arca. E hoje eu vou falar a arca e a família.
a arca e a família de Noé, fazendo uma analogia que a igreja hoje é a arca, é um mecanismo que Deus tem, ainda com a porta aberta, todo mundo pode entrar, nós devemos convidar as pessoas para entrarem nesta arca, a arca como símbolo de salvação desta geração, mas também tem tempo, haverá um tempo em que a porta vai fechar. Referência lá do livro de Apocalipse, quando o anjo vier, o anjo vai cerrar a porta, não vai ter como você entrar. Quem está fora não entra e quem está dentro, Deus não vai deixar sair. Então, eu preciso compreender o que estava acontecendo naquela época, naquele momento, com a família de Noé dentro da arca. E eu quero separar alguns textos, e o texto que nós vamos ler agora, nós vamos ver uma característica da família de Noé. Imaginando que isso possa servir também para que você desenvolva, e com a tua habilidade, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolvam essas características, juntamente com os seus familiares. Gênesis 6, versículos 5 a 13. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo desígnio do coração deles era continuamente mau. Além de serem maus, eles eram maus todos os dias. Compreenderam? Compreenderam? Amém? Não tinha ninguém preocupado em fazer alguma coisa boa. Era mau e queria fazer toda hora a maldade. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor diz: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também todos os animais, os seres que rastejam, as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, agora o verso 8. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé encontrou alguma coisa, despertou alguma coisa, alguma atenção especial em Deus. Verso 9. São essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo. Olha aí o que estava sendo diferente. Justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Justo, justiça e integridade. Noé andava com Deus. Além de justiça e integridade, ele tinha intimidade com Deus. Ele andava com Deus. Ele gostava, todo mundo sabia que ele era de Deus. Ele praticava a justiça, era íntegro quando tinha oportunidade de fazer coisas erradas, independente de quem estivesse vendo, ele sabia que Deus estava vendo, isso que é integridade. Justo, ele era, a medida da justiça dele era diante daquela sociedade, diferente das demais pessoas. Então Deus acaba entendendo que não era diferente. Eu posso fazer essa pergunta aqui para os irmãos com muita tranquilidade. Você é diferente, mas você tem mostrado isso para as pessoas? Você é diferente? As pessoas têm visto diferença em você? Pode não ser em tudo. Nem tudo eu sou justo, e nem todas as coisas eu consigo ser íntegro. E em 24 horas da minha vida eu não ando com Deus. Então, mas as pessoas conseguem ver Deus em mim, elas conseguem enxergar que eu sou de Deus. É essa que é a grande questão. Você precisa colocar isso como barreira. É você, não depende de ninguém. Isso não é um hábito. Hábito é aquela roupa que os padres na Idade Média até hoje vestem para mostrar que são cristãos, que são católicos. Não é um hábito. Justiça, integridade e andar com Deus tem que ser essencialmente uma necessidade diária nossa, de fazer as pessoas enxergar isso diariamente na gente. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Eu não terminei o estudo sobre esses 3 caras. Mas tem um livro falando sobre a história do Velho Testamento. Eu tenho PDF, se alguém se interessar, eu posso mandar para você, de graça. Eu pago por isso. Eu encontrei uma pessoa que tem uma porção de livros teológicos digitalizados, e ele me manda toda semana uma lista, e eu vejo qual que eu quero, e eu pago R$5, R$10, e às vezes eu compartilho com o pastor Jorge, pastor Laerte, pastor Luiz e outros mais, para que eles tenham conteúdo também para ensinar os irmãos. Aí, neste livro sobre a história, fala que um desses descendentes traz tanto problema
que Deus acaba com a descendência. Acaba com a descendência deles. Mas por que Deus permitiu que eles fossem salvos a primeira vez? Porque era da descendência de um homem justo. Vou repetir. Você quer que Deus salve o seu filho? Quer? Seu neto? Você quer que Deus salve a sua casa? Seja justo. Você tem um sobrinho que você ama e quer que Jesus salve? Seja justo, íntegro e ande com Deus. Não tem receita, gente. Tem pessoas da tua geração que você não vai ver, mas tem pessoas da geração, terceira e quarta geração, que vão ser impactadas pelo testemunho de vida do seu avô. Vou dar como referência aqui o vovô Amândio. Com certeza, os netinhos dele. Ou então a Bisa, a Madalena. E temos outros, tá? Estou dando referência dos que estão presentes. Que vão saber que eles adoravam um Deus e eles eram justos, íntegros e andavam com o Senhor. Pastor, o que eu tenho que fazer para salvar o meu neto? Justiça, integridade e andar com quem? Com o Senhor. Pastor, mas hoje o meu filho está longe do Senhor. Seja você justo, íntegro e ande com o Senhor. Pastor, mas isso... Irmão, não mudo os princípios eternos de Deus. Eu não consigo mudar. Mas aqui tem uma prova de que esta geração é uma geração ruim. E pode ser que daqui mais algum tempo os meus filhos não estejam na casa do Senhor. Mas mesmo assim eu permaneço justo, íntegro e andando com o Senhor. É a única possibilidade de salvação da minha geração. Compreenderam? Está claro? Segue, versículo 11. A terra estava corrompida, à vista de Deus cheia de violência. Parece até hoje, né? Parece hoje. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam o quê? Haviam o quê? Corrompido o seu caminho na terra. Quero fazer uma referência aqui a um versículo que você conhece, lá no livro de João. E disse Jesus, eu sou o caminho. O caminho estava corrompido. Tudo e todos estavam indo em direção contrária à de Deus. Tudo e todo mundo. Mas Noé estava na direção oposta de todo mundo. Por isso que Deus viu que não era diferente. Pastor, está todo mundo indo para lá. Tá, mas Deus não mandou eu ir para lá. Pastor, mas são tantas pessoas indo para lá. Irmão, Deus não mandou você ir para lá. Cuidado com esse efeito chamado efeito manada. Cuidado com isso. É muito comum as pessoas quererem comparar. E começam a nutrir um sentimento de descontentamento. E na tentativa de justificar essa tristeza, eles buscam alternativas. É a solução humana. Somos voláteis. Não temos a capacidade de uma única coisa. Nós somos totalmente capazes de fazer várias coisas. As mulheres mais ainda. Várias coisas ao mesmo tempo. Alguém pensou em botar isso num programa e trouxe para a geração da década de 80 o computador. Estou dizendo da década de 80, foi quando eu nasci, quando eu consegui enxergar e entender que existia um computador. Ainda monocromático, que era aquela tela verde, que ficava piscando uma bolinha. Você tinha que saber programar para a bolinha sair do lugar. Hoje não, você fala... Quero saber sobre a família de Noé. Aí ele apresenta tudo. Quem sabe lidar com inteligência artificial quer um texto científico com 4 referências de tal coisa. Tudo pronto.
esta evolução não ajudou o ser humano, porque se você pegar um pouquinho, pegar os textos bíblicos e pedir, interpreta isso. A interpretação vem mediante a exaustiva relação do observador com o objeto observado. Vou traduzir. O leitor tem que pegar e ler 10 vezes o mesmo texto. Observador é o leitor, tem que ler. E disse Jesus, eu sou o caminho. O que estava acontecendo? Qual era o pano de fundo? O que acontecia com o Império Romano? Por que aquele império estava ali naquele momento? O que aquele império influenciou no mundo moderno? Há alguma relação desse mundo moderno comigo hoje? Você consegue perceber que tudo está ligado? Sim? Sim? Tudo está ligado. E Deus viu que estava tudo ruim, tudo corrompido. De forma tecnológica, entrou um vírus e bagunçou tudo. Então, a Terra tinha destino, mas com a entrada do pecado, o vírus bagunçou. Bagunçou não só a Terra, mas também os animais e os seres vivos. Então Deus resolveu o quê? Destruir tudo. Poderia ter destruído só os seres humanos, mas aí o cachorro, o gato, já teria sido também de alguma forma contaminado, não teria hoje a especificação da natureza que ele tem hoje. Que esse é outro assunto. Você consegue ter um gatinho em casa, mas não consegue ter um leão. Concorda? Mas me parece que antes do pecado, Adão andava com gatinho e andava com quem? Com leão. Você consegue ter um peixinho Nemo em casa, mas consegue botar um jacaré? Consegue, né? Na piscina. Vou botar um jacarezinho aqui de enfeite. Mas me parece que antigamente, lá, quando não havia pecado, Adão, me parece, nadava naqueles rios perfeitos, sem nenhuma poluição, sem nenhum gás carbono, nada disso. Não tinha um lixinho na praia. Não tinha nada. Era tão ecologicamente sustentável que a fruta dava sem ninguém botar a mão. Isso tudo foi desorganizado. Tudo. É fato que você observou que, durante a semana, o que noticiou no deserto do Sinai, sabe o que aconteceu? Nevou. Está na internet. Um lugar que centenas e centenas de anos sempre foi muito quente, miticamente quente, muito quente, 50 graus. Temos referências bíblicas que Deus teve que botar uma nuvenzinha em cima da galera que estava saindo lá do Egito para não morrer escaldada a cabeça. Nevou no deserto. Amanheceu cheio de gelo. Olha que coisa esquisita. Não, é porque são fenômenos que estão agregados, associados à autodestruição da humanidade. Porque os seres humanos serão destruídos de novo. Não por Deus, mas pela consequência da maldade agora desta geração em relação ao quê? Ao meio ambiente, aos alimentos que nós comemos, a quantidade de sódio e açúcar que ingerimos, a maneira pela qual optamos por viver. Em 1990, o tema da saúde era AIDS. Hoje, se você perguntar aos meninos aí o que é isso, ninguém lembra mais do que é isso. Sífilis, gonorreia, cranco duro, cranco mole, doenças sexualmente transmissíveis. Hoje não. Hoje você pergunta o quê? Você tem medo do quê? Eu tenho medo de morrer de Covid. Essa é a temática. Entra na internet e pergunta assim, temas associados à saúde de maior procura, Covid. Ninguém mais quer saber de sarampo. Agora em janeiro, começa o calor, dezembro para janeiro, dengue. Alguém está preocupado com mosquito? Está nada. Mata tanto quanto.
Pessoas que morreram nos últimos 5 anos de hipertensão, não quer nem saber. Câncer de mama, ninguém quer saber. É uma geração que não quer saber porque vai morrer. Ela paga SINAF. SINAF é um plano de funeral de baixa renda para você morrer sossegado. Tranquilo. R$19,90. Te enterra feliz da vida e manda uma coroa de flores. As pessoas não estão preocupadas com o caminho. Não quer saber se é Caju, se é São João Batista, se é no Catumbi, ou Jardim da Paz. Elas não estão preocupadas em morrer. Não estão preocupados. Ou estão. Se tivessem, procurariam quem? Deus. Porque o problema que vem depois da morte, ainda não há solução na prateleira do supermercado, no dom atacadista, ou no preço Nick. Vou comprar hoje meia dúzia de salvação para mim. Medida pelo meu peso, medida pela quantidade de pecado, eu preciso de 1 quilo, 325 gramas de salvação. Não é assim. As pessoas não estão preocupadas com Deus. Elas não estão preocupadas com a eternidade, são imediatistas. É agora. Ninguém sabe esperar num consórcio uma casa que fica mais barato, um carro ou um celular novo. Não, ela quer pagar o juro por aquilo que ela quer consumir agora. Esse é o problema da igreja. Essa é a natureza imediatista da igreja. Eu quero agora. Quero chegar lá com o meu problema e sair de lá com o meu problema resolvido agora. Será que os familiares de Noé na arca não teve problema? Além dos filhos, noras, netos, não tiveram problema? Mas eles tiveram que ter paciência. Não adiantava querer abrir a porta antes da hora. Porém, se eles conseguissem, porque a Bíblia diz que Deus lacrou a porta. Deus fechou a porta. Se eles conseguissem abrir, o que entraria? Água. Sabe o que a igreja moderna fez? Abriu a porta para o mundo. Abriu a porta para o mundo. E começou a entrar lixo. É o mundanismo na igreja. Água, 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 água. É assim, esse modelo, é esse padrão, é esse comportamento, é essa tendência, é essa roupa. Até pouco tempo atrás, vocês sabem disso, eu tenho convivido com muitos pastores da Assembleia de Deus. E uma das grandes rupturas da Assembleia de Deus tradicional era a roupa. As mulheres não podiam usar calça jeans, gente. Tinha que ter rococó até aqui embaixo. Quando os caras começaram a entender que manter um cabelão daquele, semanalmente, com escova, que a parada foi econômica, podem ter certeza, não tem nada de espiritual. Ó, com escova, ter que botar 300 pratas na mão da mulher para a mulher cuidar do cabelo, para ela ir no domingo na igreja com o cabelo amarradinho, os caras resolveram abrir mão do quê? Do coque. Não, você pode botar outra coisa agora. Falei isso com uma liderança da Assembleia de Deus. Falei, irmão, Deus mandou parar de ter cabelo longo? Deus mandou as mulheres parar de usar calça? Porque agora todo mundo usa calça. E a esposa dele estava junto. Ela falou, não, pastor, não foi Deus que mandou não. Sabe por quê? É mais barato uma calça jeans do que um vestido. Não pode ser um vestido por domingo. Tem que ser, não pode, me perdoe, não pode ser o mesmo vestido todo domingo. Tem que ser um vestido por domingo. Então, eles mudaram pelo fator o quê? Pelo fator o quê? Econômico, claro. Deus mandou? Deus não mandou nada. Porque as coisas eternas de Deus não mudaram. O tempo passou e não mudou. E o que não mudou nas coisas eternas de Deus? O caminho. Tem gente lá que não usa mais o chapéuzinho, mas continua judeu.
Tem gente lá que não usa mais coque e continua assembleando. Tem gente aqui que já corta cabelo, raspa isso, faz aquilo, bota brinco, não sei o quê, que continua batista. Tudo isso é possível. Amém? Mas o caminho, que é Jesus, não pode mudar. Não pode. Se você está bem lá com o chapeuzinho, fica lá com o seu chapeuzinho. Se você está bem adorando a Deus no sábado, continue adorando a Deus no sábado. Se você está bem com o saião até embaixo, ou então a camisa das mulheres, toda a programação da atividade da Assembleia de Deus tem um uniforme. As irmãs fazem carnezinho para comprar. Uniforme de janeiro, tem uniforme de março, uniforme de outubro, novembro, de dezembro, 4 vezes ao ano. Aí tem uma irmã da coordenação de uniformes da igreja, Assembleia de Deus grande, da Ilha do Governador, grande, enorme. Ela falou, pastor, é o maior problema, porque tem irmã que pode, irmã que não pode, irmã que paga, irmã que não paga, e isso e aquilo. Eu falei, irmão, acaba com o negócio de uniforme. Ela, não, pastor. Na festa das mulheres está todo mundo com uniforme, elas dão o jeito delas. Então, continua com o uniforme. Não tem problema nenhum. Se faz bem, aqui não funciona o uniforme. A gente já tentou para os diáconos, já tentou para os porteiros, já entendeu para os funcionários, já entendeu para o introdutor, bota a camisa, o outro não vem, já entendeu no louvor. Às vezes a gente vê aqui, eu ouço mensagens subliminares quando alguém olha para mim e fala assim, veio na paleta, né, pastor? Olha para mim, olha para eles. A gente não combina nada, não. Veio na paleta quer dizer, veio próximo. Mas que diferença faz isso, se o caminho é o mesmo? Faz alguma diferença? Não. Demonstra a organização, porque estamos todos de uniforme? Não. Se fosse assim, eu não quero fazer nenhuma referência à minha amada e estimada Marinha do Brasil, nós teríamos como referência, porque lá todo mundo usa uniforme. Desde os grandões, cheio de estrela, aos pequenininhos com 2 cores. Todo mundo lá tem uniforme. Mas qual é o propósito disso? O que faz entender que a família de Noé estava organicamente organizada, que não tinha nada disso. Eles só tinham uma direção. Eles só tinham uma direção. E quem era a direção da família de Noé? Noé. Em nenhum momento na Bíblia você vê a Bíblia falando que Cão sem Jafé andava com Deus. Ou que a mulher de Noé andou com Deus. Ou que os filhos de Noé foram justos e íntegros. Fala que Noé era justo e íntegro e ele andava com Deus. Quem não pode perder a direção da tua casa é você. Quem não pode perder o caminho é você. Porque quando você sabe o caminho, você arrasta. Você levanta todo mundo cedo e bota para o caminho, porque você sabe que você tem uma responsabilidade com as pessoas que estão dentro da tua casa. Imagine se de repente o mais velho falasse para Noé assim, Noé, estou perturbado, acordei hoje e vou procurar um lugar para montar minha próxima residência. Noé, com toda a sua humildade, que eu não acredito, uma coisa é ele ser justo e íntegro, outra coisa é ele ser humilde, dissesse para o seu filho mais velho, vai lá, pule no mar e tente encontrar um lugar seguro. É assim que muitas vezes nós nos comportamos. Quando alguém da nossa casa está infeliz, a gente diz, vai, tente a sorte, faça do teu jeito,
conduz a tua vida, você já é de maior. Como que eu posso então prender um filho que é de maior? Como que eu posso então interferir nas decisões dele? Sendo Noé da tua casa, meu irmão. Sendo justo, íntegro e andando com Deus. Só assim nós vamos ter a preservação do caminho dentro da nossa vida. Para finalizar, o verso 13. Então, Deus disse a Noé, continue. Resolvi. Eu ouvi ontem isso e eu vou fazer ainda. Eu resolvi resolver algumas coisas na minha vida. Mas eu tenho que resolver. Não posso procrastinar. O que é isso? Deixar para depois o que eu tenho necessidade de fazer agora. Não posso transferir a responsabilidade. Ah, não estou fazendo isso por causa do galego. Ô, galego, eu não consigo fazer por causa de você. Você terceirizar a sua responsabilidade. Pela minha incompetência. Se você não sabe fazer, peça ajuda. Não há problema nenhum de você falar, não sei fazer. É diferente de você falar para mim assim, não quero fazer. Ou ainda, não vou fazer. A gente vai falando, vai lembrando de uma opção de coisa da Bíblia, né? Um senhor veio, chamou os servos e falou assim, faça isso. Um falou, eu vou, e não fez. O outro falou, eu não vou. Depois ele se arrependeu e fez. E aí você sabe o final da história. Tem muita gente brincando com Deus. Muita gente. E graças a Deus, que essa quantidade de gente que anda brincando com Deus, sabe que Deus é sério. Sabe que com Deus não se brinca. Não preciso ficar falando, lembrando. Sabe que Deus vai te cobrar. Sabe que Deus é justo, íntegro e Ele é Deus. Aleluia. Sabe que mais cedo ou mais tarde Deus vai resolver alguma coisa a teu respeito. Espero que Deus esteja resolvendo algumas coisas a meu respeito da forma como eu penso que Ele possa fazer por mim. Mas se não for, irmão, eu também estou feliz com isso. Porque eu entendo que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Eu não tenho o menor problema com o que é que vem de Deus. Talvez você esteja tendo problema com as coisas de Deus porque você não crê em Deus. A falta de esperança é porque você não crê no caminho que é a tua esperança. A falta de segurança é porque você não crê no amor que Deus tem por você. A falta de vontade de fazer alguma coisa para Deus é muito e é tão natural que Deus permitiu que o Espírito Santo habitasse em você desde o primeiro dia que você deu e entregou o seu coração para Jesus. Pode estar vazio, mas Ele está lá. Pode ter só um pouquinho. Tem gente que tem só um pouquinho, mas Ele está presente. Tem outros que já estão transbordando. Acabou o culto ontem, saí, um jovem me cercou, falou assim, o senhor é pai do Lucas? Lucas, cadê o Lucas? Nós vamos tocar ainda, varão. Você é o pai do Lucas? Eu falei, sou o pai do Lucas. Que teu filho é maravilhoso e tal. Eu falei assim, Mas é mesmo. E ele falou assim, a sua igreja é tradicional ou pentecostal? Eu falei, tradicional. Ele, não, vem para cá, que aqui nós somos pentecostais. Aí eu perguntei para o jovem, o que é ser pentecostal? Não, aqui nós temos pastores, o senhor vai vir, vai sair cheio do Espírito. Eu falei, mas lá também. O que
mais é ser pentecostal? Não é quem passou depois do Pentecoste? É. Eu não estou antes de Atos capítulo 2. Eu existo depois de Atos capítulo 2. Eu sou uma igreja pentecostal. Eu sou uma igreja pentecostal. Agora, se eu tenho as características, a forma de entender, interpretar, utilizar os dons, os mecanismos espirituais, isso é outro papo. Isso é outro papo. Aí ele falou uma coisa para mim que me chamou muita atenção e eu entendi. E é por isso que eu estou repetindo isso para os irmãos. Ele falou aqui, o nosso foco é ganhar alma para Jesus. Eu falei, então a minha igreja precisa voltar a ser espiritual. Só pensei, tá? Só pensei. Falei, então a minha igreja precisa voltar a ser espiritual. Pentecostal. Porque para mim, ser pentecostal, eu toda hora estar preocupado com quem vai para o inferno. E toda hora eu dar oportunidade a alguém conhecer Jesus através da minha vida. Aí se essa pessoa for um africano e precisar que eu fale em línguas, Deus se vira com isso. Se essa pessoa estiver doente e Deus precisar usar as minhas mãos para curar, Deus se vira com isso. Se essa pessoa for alguém que precisa de algo mais profundo, uma revelação que esteja pautada na palavra de Deus, Deus se vira com isso. Ou se eu precisar discernir o espírito e expulsar os demônios, Deus se vira com isso. Porque tudo isso é de Deus. Todas essas coisas são dele. Eu só não posso deixar de estar perto dele. Eu só não posso deixar de querer ser justo. Eu só não posso deixar de viver uma vida íntegra. Para que as outras coisas Deus faça do jeito dele. Concluo. Se alguém lhe perguntar, o que você está fazendo aqui? Assim como foi a pergunta, nós saímos e fomos em direção à cantina. E eu perguntei a ele, você quer um pastel? E eu fiquei muito surpreso com a resposta. Ele falou, o senhor vai pagar um pastel para mim? Eu falei, vou. Então eu entendi que mesmo numa igreja pentecostal, as pessoas que comem pastel não observam aquelas que não podem comprar o pastel. E o que vale eu falar línguas, profetizar, curar, expulsar demônios e faltar com a sensibilidade de ofertar um pastel para alguém que gostaria de comer um pastel comigo? O que vale nós arrancarmos a placa e botarmos igreja super, mega, ultra pentecostal do Catumbi e as pessoas aqui dentro da arca não conseguindo conviver com o cheiro do cocô do elefante? Não conseguir conviver com as cobras. Não saber lidar com os barulhos anônimos dos pássaros que lá estavam. Não saber unir, porque a porta foi fechada e não adianta querer ninguém sair, porque Deus não vai fazer nada fora do tempo dele. Deus só vai fazer no tempo de Deus. Paguei o pastel, comi e vim embora. E vim pensando, 1 hora. Quanto que vale estar numa igreja hoje? Se mesmo os que estão sãos estão doentes. E mesmo os que se consideram sãos precisam de alguma coisa de Deus. Quando cheguei aqui, abri a porta do carro, o Lucas, com muita paciência, desceu, querendo arrancar tudo que estava no carro, para ir para casa, dormir, porque ele estava preocupado com o que ele vai fazer agora, meio-dia. Enem. Falei, meu filho, você está preocupado com o neném? Preocupado com coisas que são tão insignificantes. Você veio agora de um lugar onde Deus falou tão especialmente para você. Mas quando a gente sai, não precisa ir muito longe.
Quando você sai na porta da igreja, você esquece que Deus ama você. Eu não sei quem está preocupado com a roupa que tem que lavar, com o remédio que tem que tomar, com as contas de amanhã que tem que pagar, ou com o Enem que tem que fazer. Mas aqui, você não pode deixar de se preocupar em adorar ao Senhor. Está lá no capítulo 9, à noite você volta, se você quiser a continuação dessa mensagem. A família, quando a arca abriu, a primeira coisa que ela decidiu foi fazer o quê? Um altar. Essa deve ser a nossa atitude. Quando eu saio da igreja, não quando eu estou na igreja, eu preciso querer fazer altares. Aleluia. As pessoas querem fazer altar aonde é santo. Pode ver que o macumbeiro faz altar na esquina, porque eles acham que aquela encruzilhada é do diabo, e eles querem santificar aquele lugar. O crente está assim, as pessoas querem fazer altar na igreja, quando Jesus quer que você faça altar no ponto de táxi. Quer que você seja um altar na sua casa, no banheiro. Quer que Deus faça altar com você lá na hora da discussão com a sua esposa, com o seu esposo, com o teu filho. Na tomada de uma decisão. Que problema tem você mudar a rota? Nenhum. Mas construa os seus altares. Leve com você isso, em nome de Jesus. Vamos cantar?